Quem não gostaria de erguer um império empresarial e ficar tão rico a ponto de não precisar trabalhar nunca mais? Esse empresário vai mostrar que não importa onde esteja, sua inteligência e conhecimento em gestão podem ser aplicados para correr atrás de qualquer objetivo, principalmente para escapar do trabalho braçal e reconquistar a boa vida de empresário. E galera, a gente chegou aos 200 mil inscritos, cara, eu não sei nem o que falar, vocês são fora da linha, valeu mesmo galera. Bora chegar então agora aos 250 mil, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 6.204 likes. E agora bora lá. Ninomiya Kinji sai do banho e dá uma olhada pela janela do seu apartamento para ver as pessoas indo trabalhar na chuva, enquanto se gaba de ter escapado dessa corrida dos ratos. Ele fez investimentos em ações de empresas e negócios imobiliários e agora tem a vida que sempre sonhou. Não precisa mais trabalhar e pode curtir sua preguiça sem se preocupar. Vamos admitir que todo mundo sonha com isso. No entanto, para surpresa dele, nesse momento aparece um portal dimensional no seu apartamento que leva ele para outro mundo chamado Amoria, onde as pessoas têm características de animais. Por um acaso, ele foi parar na área de atuação da empresa Raizaha, onde a chefe Elfa faz um discurso pedindo para os trabalhadores darem tudo de si para baterem as metas e ajudarem a empresa a superar a concorrência. Acontece que esse mundo já teve muitos monstros e tesouros escondidos em masmorras, mas com a modernização tudo mudou. O minério Demonite foi usado como fonte de energia, os governos e empresas começaram a administrar as masmorras e agora o Kinji tá tendo que dar duro nas minas de Demonite das ruínas Deathmote. Já faz um mês que ele tá nesse trampo e o supervisor tá cobrando por ele não bater as metas com um papo antiquado de que o trabalho só é bom quando damos tudo de nós. Depois do expediente, Kinji desconta a frustração em uma placa com uma picareta, reclamando das condições de serviço. São 16 horas de trabalho por dia, quase sem descanso, dormitórios coletivos e banho somente uma vez por semana. De repente, ele escuta um chefe oprimindo um funcionário reptiliano chamado Wanibi. Ele deixa isso pra lá e vê que tem dívidas a pagar e tá quase sem dinheiro, quando deixa a última moeda cair, sendo que esse seria o dinheiro do almoço do dia seguinte. Porém, enquanto tenta pegar a moeda perdida, ele percebe algo estranho. De qualquer forma, no outro dia, Kinji almoça com Wanibi, revelando que pegou dinheiro emprestado de novo. Nesse momento, descobrimos que ele conseguiu vender um celular para uns caras, mas quando viram que não dava dinheiro, ficaram bravos com ele. Quando Wanibi tá pra ir embora, Kinji pergunta se ele quer mudar de vida. Com isso, eles vão até o chefe e o cara pede para fazer um tour de prospecção, que seria uma exploração mais a fundo na masmorra, já que os mineradores ficam só no primeiro andar, porque quanto mais fundo vão, mais perigoso fica. Porém, o Demonite de outros andares é mais valioso. Os dois vão até uma parede de madeira, onde Kinji mostra que é um portal disfarçado direto pro terceiro andar. Nesse nível da masmorra, eles encontram bastante Demonite verde, então preparam um irrigador de água benta para evitar os monstros e começam a mineração. Enquanto eles saem com muito Demonite, aparece um monstro gigante que tenta esmagar eles, mas os caras escapam por pouco e se escondem. Kinji percebe que a água benta estava vencida, mas ele não quer desistir agora que tem a chance de enriquecer de novo. Então empurra o Wanibi para cima do monstro que faz menção de se alimentar dele. Porém, Kinji sobe em um canto da caverna para falar com a criatura que se apresenta como Rin. O cara diz que quer fazer um acordo. O monstro deveria protegê-los durante a mineração e em troca ele vai dar uma comida muito mais gostosa do que os seres humanos. Rin acha a proposta interessante e se transforma em uma garota com chifres antes de aceitar o acordo. Um tempo depois, o chefe fica feliz pelos resultados do último mês terem sido muito bons. Porém, Kinji tá frustrado porque tá lucrando pouco por ter que comprar comida pra Rin. Na próxima prospecção, o Wanibi encontra os itens mágicos como um cajado, que a Rin revela serem os dejetos dela e de outros monstros, ou seja, é o que eles não digerem, sendo que o que eles comem normalmente vira poder mágico. Quando a garota diz que tá com fome, o Wanibi oferece um pedaço da cauda pra ela, dizendo que logo vai crescer de novo. Nesse momento, ele fica esquisito e Rin percebe que ele tá hipnotizado. Vendo que isso foi causado pelo cajado, Kinji tem uma grande ideia. Ele usa esse poder para forçar os outros trabalhadores e até o antigo chefe a coletarem o máximo de Demonite que puderem, mesmo com o Wanibi não aprovando essa atitude abusiva. Quando os trabalhadores começam a ficar exaustos, Kinji começa a pensar em novos métodos para aumentar a produtividade. Porém, o Wanibi continua dizendo que as atitudes dele estão erradas, mas o cara ainda acha que é melhor assim. Para infelicidade dele, o cajado chega ao limite e quebra enquanto ele se gaba por usar os outros só para obter lucro, falando como um verdadeiro tirano. Ao escutarem isso, os trabalhadores dão uma surra nele. Depois disso, Kinji e o Wanibi são enviados para outro setor, onde tem que fazer a limpeza de slimes, mas eles demonstram certa dificuldade no serviço. Nesse momento é explicado que a empresa Raizaha faz industrialização de Demonite em todos os setores, desde a mineração e venda até a pesquisa e desenvolvimento. A parte de exploração e mineração é dividida em vários núcleos. Um deles é responsável por enfrentar monstros para defender e expandir as áreas de mineração. Esse grupo é considerado de elite, já que Kinji e o Wanibi foram transferidos para o grupo de auxílio dessa linha de frente, tendo a função de limpar monstros daninhos, repor itens e fazer outras tarefas. Depois de um acidente
de Wanibi, o chefe do setor dá uma bronca em Kenji e fala que ele vai ter que fazer o trabalho dos dois sozinho. No dia seguinte, Kenji percebe que tá baixando a cabeça pros superiores, isso deixa ele frustrado. Na masmorra, ele encontra um dos exploradores de elite fugindo e pedindo ajuda. Acontece que tem um enxame de formigas indo atrás dele, e o cara tá sozinho, então não tem escolha a não ser fugir. Kenji corre com ele e ajuda o cara a se salvar mergulhando na água. De volta pro escritório, ele tenta falar com o chefe pelo telefone, mas o chefe não dá ouvidos, pois não teve nenhum perigo confirmado. Enquanto isso, as formigas chegam na superfície, e o explorador se defende com uma faca, até que o Kenji, no desespero, procura algo que possa ajudar e encontra um baú azul. Depois disso, vemos as formigas carregando caixas pela masmorra e é mostrado que o Kenji, junto com o explorador e outro funcionário, foram transformados em formigas usando uma poção encontrada no baú. O problema é que depois da confirmação do problema, a porta de entrada da masmorra foi trancada, então os três estão presos. Ao ver que uma das formigas está sofrendo de exaustão pelo trabalho, Kenji vai até ela e finge ser uma formiga viajante consultora e inventa uma história de que na outra colônia em que vivia, a formiga rainha tinha atitudes abusivas que levaram ao fim da colônia. Ele até fala que essa formiga deve reclamar por seus direitos com a formiga rainha dali, porque é um absurdo ele trabalhar sem folga e não receber nada por isso. Depois disso, ele fala que está organizando um encontro para formigas operárias oprimidas e começa a reunir cada vez mais formigas até ter um grupo gigantesco, e começa a organizar uma revolução para melhorar as condições das formigas operárias, enquanto todos caem nessa conversinha. Enquanto isso, a formiga rainha conversa com o conselheiro sobre a notícia de que ainda não avançaram muito na dominação da superfície, até que chegam todas as formigas grevistas. Agora já transformada em humano, Kenji confronta a rainha pelo abuso de poder, porém ela não liga muito pro que ele fala e de repente se transforma, ficando ainda maior e mais poderosa. No entanto, quando ela tenta atacar, Rin aparece para defendê-lo. A presença da menina demônio deixa a rainha com medo e a Rin diz que tá com fome. Quando ela tenta comer as formigas, Kenji dá um pedaço de carne para ela. Com essa atitude, todas as formigas, até a rainha, reconhecem ele por ter salvado as vidas da colônia. Wanibi, por sua vez, quando volta ao trabalho, percebe que estão avançando muito na masmorra. Então Kenji vai falando que depois de ter resolvido o problema com as formigas, a empresa só deu um papel de reconhecimento para ele. Com isso, ele percebeu que a Raizaha precisa de um grande líder como ele no comando. Sendo assim, ele instaurou uma organização para assumir o controle da empresa. O nome desse grupo é Dungeon Black Company. Depois disso, os dois são levados para um treinamento militar em uma ilha, onde o instrutor parece ter uma implicação com Kenji. Os recrutas são colocados para enfrentar um Cerberus gigante como parte do treinamento. O instrutor manda explodir uma bomba no monstro, mas ninguém consegue enfrentar esse bicho. Kenji tá frustrado porque o plano foi por água abaixo. Ele queria usar as formigas para coletar Demonite por fora do comando da empresa e usar isso para influenciar o mercado e controlar a empresa pelos bastidores. Nesse momento, o instrutor aciona um explosivo abaixo do Cerberus para salvar os recrutas, mesmo ferindo a maioria deles no processo. Depois de tanto treinamento duro, o instrutor ainda manda todos lerem um livro motivacional escrito pelo fundador da Raizaha. Mais tarde, enquanto alguns recrutas falam sobre o treinamento, Kenji percebe que o Wanibi tá levando tudo numa boa, e isso parece artificial demais. Os recrutas do tipo élfico estão resistindo ao treinamento, enquanto todos do tipo animal estão levando o treinamento numa boa, como o Wanibi. Mas Kenji sabe que não é coincidência, pois até ele tá começando a achar que não é tão ruim. Nesse momento, vemos que as suspeitas dele estão certas. O instrutor colocou para tocar um disco de lavagem cerebral coletiva da empresa. E não é só isso, também tem magos conjurando feitiços de lavagem cerebral. Isso faz até Kenji jurar trabalhar devotamente pela empresa e pela sociedade, o que deixa todos os colegas emocionados e com a mesma empolgação. Quando a chefe se pronuncia, todos juram dar suas vidas pela Raizaha. No fim do treinamento, o instrutor vende estátuas para todos eles, mas a de Kenji acaba quebrando e ele desperta do transe. Percebendo essa tramóia, ele também quebra as estátuas de Wanibi e golpeia o colega para trazê-lo de volta. Com isso, ele revela que o plano deles de usar uma planta que afeta o cérebro para deixar as próprias cabeças confusas antes de sofrerem a lavagem cerebral ajudou eles a saírem do transe mais facilmente. Wanibi tem pena dos outros colegas, mas Kenji tá planejando se vingar da empresa. Então é revelado que colocaram a grama da confusão na comida dos magos, e isso fez eles ficarem malucos e atacarem a própria base de treinamento. No escritório do grupo de exploradores, Wanibi e Kenji encontram os aventureiros, inclusive aquele que teve que fugir das formigas, mas o cara evita eles. Em seguida chega Kino Shia, uma mulher de cabelo azul e olhos esquisitos, sendo a superior dos dois a partir de agora. Wanibi reconhece ela como a reencarnação da heroína que encontrou a pedra filosofal. A moça fica encabulada e acaba derrotando ele sem querer, mandando o coitado pro hospital. Depois a mulher leva o Kenji pro terceiro andar da masmorra para enfrentarem um monstro com um chifre, tipo um rinoceronte. Ela demonstra ser bem forte quando defende um ataque da criatura com a espada sem parecer se esforçar. Na real, ela tá bem tranquila com a situação, quase igual ao Saitama. Ao mesmo tempo, aparece uma formiga da masmorra perto de Kenji, enquanto Shia termina a batalha derrotando o monstro com um ataque de execução divina. Depois da luta, ela percebe
percebe a formiga perto do Kinji, que dá algumas desculpas para não atacar a coitada. Juntando isso ao fato do Kinji sempre falar mal da empresa, a cavaleira percebe que tem algo errado e parte pra cima dele. Como último recurso, o cara chama Rin, que aparece de repente entre os dois. Depois de receber um ataque, a menina fica brava e se transforma, ficando com uma estatura adulta, e derrota a heroína com um soco. Quando o Anibi volta do hospital, ele vê a heroína amarrada e o Kinji em uma mesa com a formiga rainha e a menina demônio. Então o cara conta que ela descobriu que o grupo trabalha em conjunto com os monstros. O Anibi fica assustado com o perigo da situação, mas Kinji já pensou em tudo. Eles tiram uma foto junto com a heroína como se ela fizesse parte da organização, para usar essa evidência como chantagem caso ela quisesse caguetar a Dungeon Black Company. Com as mãos atadas, Shia ainda precisa continuar o serviço de treinar o Anibi e Kinji na exploração da masmorra. Porém o Kinji não tem muita empolgação, pois está mais preocupado por ainda não ter dinheiro para pagar o empréstimo. Depois de encontrarem os monstros, vemos uma cena de referência aos JRPGs, os RPGs clássicos do Japão, e após a batalha, questionada por Kinji, Shia conta que os materiais coletados desses monstros valem cerca de 1.500 peças de ouro, sendo que o cara deve 5 milhões. Nesse momento ele percebe que a cauda do Anibi já cresceu, e o reptiliano explica que ele sempre cresce instantaneamente. Com isso, Kinji tem uma ideia. Como vocês devem imaginar, o cara usou essa habilidade do amigo para conseguir pegar o que devia. Então Kinji começa o primeiro ramo de negócio da Dungeon Black Company, uma fazenda de monstros mágicos reabilitados. Por enquanto eles só fazem um comercial para divulgação, e sabemos que as criaturas só ficaram de boa nesse lugar com medo da Rin, que pode devorá-los a qualquer momento. De repente começa um terremoto na masmorra, e Shia quase cai em um abismo, mas Kinji estende a mão para salvá-la. Enquanto isso, no escritório, a chefe comenta com um assistente que um tal de Majin vai voltar durante a Marcha da Morte para recuperar o poder mágico, e o mais eficiente é alimentá-lo com alguém que tenha muito poder, mas ela diz isso olhando para a ficha da Shia. Na masmorra apareceram muitos outros monstros ainda mais fortes, por causa dessa tal Marcha da Morte, e a heroína derrota vários deles enquanto carrega o Kinji literalmente nas costas. Ela também agradece por ele ter tentado salvá-la, mesmo falhando miseravelmente. Pelo menos ela sabe que ele tem um coração. O cara quer usar algum item mágico para fugir, mas ela não acha que isso é realmente necessário. Porém, do nada aparece um monstro derrubando a moça. Ele é maior do que todos os outros, com carapaça em algumas partes do corpo e vários tentáculos que se abrem para fazer disparos de energia. Enquanto a heroína se protege com uma barreira mágica e contra-ataca com a espada, cortando um dos tentáculos, porém o membro se regenera. Com isso, ela supõe que esse bicho seja o Majin. Depois de ser atingida pela pata dele, Kinji leva a moça para se esconderem atrás de uma pedra. Ela tá disposta a dar a vida para derrotar o monstro, mas ele quer fugir com ela. Porém, a heroína explica que o item mágico só pode levar uma pessoa para outro lugar, e tenta já teletransportar o cara dali, mas ele não deixa ela para trás e pega um item dela para jogar no Majin, fazendo a criatura desaparecer dali. O bicho aparece perto da chefe lá na superfície, enquanto isso Kinji fala que conseguiu uma chance de sobrevivência para eles, mas foi só para ganhar tempo, porque logo o Majin vai voltar para pegar a moça. E realmente na superfície a criatura sai destruindo tudo pelo caminho até voltar para dentro da masmorra. Quando ele chega até Kinji, o cara tá tranquilo, pois tem um plano. Ao se aproximar, o Majin cai num buraco feito pelas formigas, que sob o comando de Kinji e da rainha, jogam cimento que endurece com a magia da Shia. Porém isso não é suficiente para segurar o monstro. Então Shia é usada de isca para atrair ele para outra armadilha. Ao tropeçar em uma corda gigante, o Majin cai numa piscina de gosma feita por outros monstros menores. Como a substância é inflamável, Kinji tenta se livrar do bicho com fogo, mas isso também não é suficiente para detê-lo. O Majin fica só mais furioso e sai disparando raios de energia para todo lado, derrubando todos para longe. Depois disso, Shia volta correndo e acerta um ataque poderoso no monstro, que até quebra a espada dela e o bicho cai. Kinji então começa a se gabar dessa vitória, mas quando o Majin levanta, ele revela que já esperava por isso. Então Rin aparece para salvar o cara e enfrenta o inimigo, formando uma cabeça gigante de demônio a partir do próprio cabelo, devorando um outro monstro e derrotando ele facilmente. Apesar disso, Rin revela que esse Majin nasceu incompleto e que ele estava pedindo ajuda. De repente, uma esfera começa a brilhar em uma pilastra e um portal igual ao de antes se abre, bem embaixo de Kinji e da Rin. Ele acorda no apartamento achando que tinha sido tudo um sonho e comemora por isso, mas na TV começa a passar a notícia sobre a Rin transformada em demônio, destruindo tudo na cidade. Nesse mesmo momento, repórteres aparecem na porta do prédio pedindo para ele aparecer e se pronunciar sobre a situação, quando de repente Rin aparece bem na frente dele, com uma aura sombria e dizendo que tá com fome. Pra felicidade dele ou não, isso foi só um sonho, e ele acorda em outro mundo, dessa vez mais moderno, quando aparece uma garota élfica de cabelo roxo, chamando ele de Messias e pedindo ajuda. Quando Kinji enche ela de perguntas, a garota fica confusa e esquece a própria fala. Então ela pega o livro da profecia para ver o que tem que fazer nessa situação. A mina lança um olhar de cachorro que se perdeu da mudança enquanto faz um pedido pro Kinji salvar esse mundo. Obviamente ele não cai nessa e pede ajuda pra Rin, que golpeia a parede lateral do lugar, revelando várias construções enormes no lado de fora. Nesse momento aparece um ancião
que se apresenta como Zazel e apresenta a garota como a sacerdotisa Hanga, que na verdade é um garoto, só que a profecia falava de uma sacerdotisa no feminino, então colocaram essas roupas nele. Depois eles descem no elevador, onde o ancião explica o que aconteceu. 300 anos atrás, uma empresa começou a lucrar muito com o capitalismo, usando os empregados praticamente como escravos. Isso dividiu a humanidade em duas classes, que começaram a se autodestruir. Com os humanos enfraquecidos, surgiu um Lorde Demônio para se aproveitar e governar o mundo com seus monstros. Derrotados, os humanos fugiram para o subsolo, mas depois de 300 anos eles estão ficando sem recursos, e até que durou bastante. Felizmente, a humanidade encontrou uma esperança na superfície. Foi descoberto o livro das profecias e um portal milagroso. Com isso, conseguiram invocar uma pessoa capaz de salvar esse mundo, sendo esse Messias o próprio Kenji. Eles levam o cara para uma plateia gigante onde as pessoas vibram ao vê-lo, mas Kenji só acha isso ridículo. O ancião continua implorando pela ajuda, mas o cara continua negando, até que o velho saca um trabuco para pressionar ele. Mesmo assim, Kenji não liga muito, porém tudo muda quando o Zazel fala que, de acordo com a profecia, depois de salvar o mundo, o Messias vai encontrar o portal pro Japão, ou seja, é a chance de Kenji voltar pro seu mundo normal. Ele vai com Rin Hanga até a superfície, onde vê uma estátua gigante e percebe que esse mundo é a Moria, só que no futuro. Então a empresa que ferrou todo foi a Raizaha. Eles pegam uma moto com uma moto carga, ou sidecar, cada um chama de um jeito, quando Rin começa a reclamar de fome. Kenji se apressa para chegarem logo no castelo do Lorde Demônio e Hanga indica o castelo mais próximo. Porém, ao chegarem lá, aparece um monstro canino de 3 cabeças, dizendo que esse é o castelo do vice-secretário da seção assistente do Lorde Demônio, sendo essa a cidade das formigas, ou formigueiro geral. O cara fica bravo com Hanga por tê-los levado ao lugar errado, mas fala pra Rin mandar ver. No entanto, a menina demônio nem tá ali, ela já entrou e tá atacando os suprimentos de comida do castelo. Depois disso, os dois são levados pra formiga general, que usa uma armadura e é bem musculosa. Sim, uma formiga maromba, vai entender. Quando o general se vira pros prisioneiros, ele reconhece Kenji e conta que era a formiga A, o primeiro que foi recrutado pra Dungeon Black Company, mas cresceu bastante nesses últimos anos. Todos param pra comer e conversar, enquanto o general conta que depois que o Kenji sumiu, a maior parte das formigas voltou pro subterrâneo, mas os que permaneceram receberão a bênção do Lorde Demônio e podem andar de boa pela superfície e comandar os humanos da região. E se você curtiu esse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo e comenta se você quer uma parte 2 desse anime ou não. Caso você ainda não for, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber os vídeos novos aqui do canal. Inclusive, quem sabe uma parte 2 desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!